Muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui, principalmente ao lado de expert, como Floriane comentou, em nome de quem cumprimento a mesa, agradeço a recepção e gostaria, em primeiro lugar, também de parabenizar a CVM, em nome do José Alexandre Vasco, aqui presente, e da OCDE pela organização desse grande evento. Para nós que acompanham de perto esse tema, tem sido cada vez mais percebida a importância que a educação financeira tem tomado no mundo e também no Brasil. Eu aqui hoje represento o presidente do CONEF, como Floriane explicou. Ele, infelizmente, não pôde estar conosco, é o diretor de Relacionamento Institucional e Cidadania, Isaac Sidney Menezes, e eu fui honrada com essa representação, então estou muito feliz por estar aqui com todos vocês. Espero poder contribuir com essa troca de experiência, falando um pouquinho do contexto brasileiro. Bom, em primeiro lugar, eu também vou pular essa parte, porque já foi dito por que educação financeira, né? Precisamos pensar no futuro, o mundo está voltado para esse problema, precisamos fazer agora o que queremos no futuro. Então, eu vou passar logo para falar um pouquinho do contexto brasileiro, por que a Estratégia Nacional de Educação Financeira é tão importante no nosso país. O Brasil tem dimensões continentais, o Brasil é um país bastante peculiar, inclusive dentre os países irmãos na América Latina. Tanto em termos de territórios como de população, ele se destaca. Além das dimensões continentais, o sistema financeiro brasileiro é o maior da América Latina em termos de tamanho. Os números que eu mostro no próximo slide demonstram isso. 1.800 instituições financeiras, aproximadamente 8 trilhões em ativos e 276 mil postos de atendimento. Foram 55 bilhões de operações realizadas só em 2014, sendo que 20 bilhões pelo Internet Banking. Esse é um grande desafio para a educação financeira, tendo em vista a ampliação das tecnologias digitais que estão invadindo, que estão alcançando o sistema financeiro. É um sistema realmente muito grande, com um volume de operações e transações bastante significativos. Bom, ao longo da última década, as políticas de inclusão financeira no Brasil têm sido muito bem-sucedidas, o que resultou em um aumento significativo no acesso ao sistema financeiro. O Banco Central, em particular, que regula a maior parte do mercado financeiro, tem políticas específicas para a inclusão financeira, tem buscado ampliar cada vez mais e hoje nós temos um número bastante grande de resultados que demonstram isso. O último relatório de inclusão financeira divulgado pelo Banco Central em 2015 comprova isso. Nós temos números que demonstram efetivamente essa inclusão. E começa pela capilaridade do sistema. Todo município brasileiro conta hoje com algum ponto de atendimento do sistema financeiro, quer seja uma agência, quer seja um posto eletrônico ou um correspondente bancário. Infelizmente, está concentrado em algumas áreas mais desenvolvidas, algumas regiões mais desenvolvidas economicamente. Mas ainda há trabalho a ser feito nesse sentido para acabar com essa desigualdade. Bem, em termos de uso, os números do nosso sistema também impressionam. As políticas de inclusão não só foram bem-sucedidas em aumentar o acesso, mas também o seu uso. De acordo com o cadastro de clientes do Banco Central, atualmente 85% da população adulta tem algum relacionamento bancário com uma instituição financeira. 130 milhões de adultos com relacionamento bancário. Então, esse número realmente não é desprezável. Bom, e partimos para um indicador que bem se relaciona com o tema que nós discutimos aqui dentro da Estratégia Nacional. Infelizmente, o analfabetismo funcional ainda é grande no país. O resultado do último PISA, divulgado na terça-feira, nos coloca numa posição bastante complicada. A gente tem que, efetivamente, trabalhar na melhoria da gestão da educação. O ministro da Educação tem feito hoje implementações importantes, tem trabalhado em propostas de reforma, incluindo, até vou me referir mais na frente, a educação financeira como uma disciplina transversal,
mas há muito a ser feito ainda. Isso dificulta bastante o trabalho da estratégia, a implementação da estratégia. 69% dos adultos têm um nível educacional baixo, 27% são considerados analfabetos funcionais, ou seja, reconhecem minimamente letras e frases e não conseguem compreender textos simples. 42% estão em nível elementar, leem textos médios e realização de operações matemáticas muito básicas. É uma posição ruim, né? Nós estamos numa posição da 26ª posição entre os 29 países pesquisados. A gente precisa realmente melhorar nesse ranking. Enfim, a conclusão é que a inclusão financeira ela avança bem mais rapidamente que a redução do analfabetismo funcional. Isso é um grande desafio para quem está à frente da agenda da educação financeira no país. Mas por que foi criada, então, a ENEF? A Estratégia Nacional no Brasil foi criada em 2010 por um decreto presidencial, veio de um trabalho de reunião dos reguladores, foi percebida essa necessidade. Como já foi dito aqui na palestra anterior, demoramos um pouco, né, esquecemos no passado de cuidar dessa frente, mas precisamos avançar. O mapa que a Floriane mostrou, nós estamos, assim como outros países, buscando desenvolver, implantar seriamente uma política e pensando no futuro. Talvez alguns de nós que aqui estamos, talvez não chegamos a alcançar todos os benefícios, os resultados positivos que a implementação da estratégia pode nos trazer ao país, mas a gente precisa plantar essa semente e colher para que os nossos filhos, os nossos netos possam colher no futuro esses benefícios. Não podemos ficar parados. E no Brasil, acho que, assim como outros países, a importância de se estabelecer uma estratégia como a educação financeira como estratégia nacional é um pouco decorrente da nossa cultura. Talvez até por ser uma população muito extensa, uma democracia com algumas fragilidades por causa do seu contexto histórico, ter a estratégia como uma política de Estado é algo que ganha, que dá força, que não só por reunir vários atores, isso é muito positivo, mas por outras razões históricas também isso é relevante. Então, nós tivemos, na última década, como eu já falei, algumas transformações econômicas, sociais e demográficas, né, que impactaram aí nas dimensões dos padrões de consumo, da poupança, o investimento do cidadão, e isso, então, validou essa necessidade de pensarmos mais numa estratégia para tentar melhorar e reduzir o impacto de tudo isso. Bom, quais são os objetivos? No decreto que eu mencionei de 2010, decreto 7397, a nossa estratégia nacional tem o objetivo, claro, de promover a educação financeira e previdenciária, muito alinhado com o que o secretário Monsueto falou na abertura, por causa da preocupação do nosso ajuste fiscal. Nós estamos em plena revisão da proposta da reforma da Previdência. Contribuir para aumentar a eficiência e a solidez do sistema financeiro nacional. O CONEF acredita, e o Banco Central, como responsável pela regulação do mercado financeiro, entende que a educação financeira ela é, de fato, importante para a estabilidade do mercado. Para que o sistema possa ser estável, a gente precisa ter uma população educada financeiramente. Isso tem comprovações, indicadores, né, que demonstram efetivamente essa necessidade. E a crise de 2008, acho que deixou isso bem claro para muita gente. Ao promover a tomada de decisões conscientes por parte dos consumidores, né, efetivamente a gente precisa trazer esse perfil, esse skill para frente, para a administração das finanças, e, finalmente, contribuir para o fortalecimento da cidadania. Né? A gente usa a expressão da cidadania financeira na base desses 3 pilares que Floriane comentou: inclusão, educação e proteção ao consumidor. Tendo essas 3 pilares bem amarrados, bem realizados, nós acreditamos na cidadania financeira plena. Então, aqui só reproduzindo, já falei dos objetivos, vou passar à frente, meu tempo já está se estourando. Aqui eu tenho as diretrizes da Estratégia Nacional, atuação permanente em âmbito nacional, por isso foi estabelecido em decreto. Gratuidade das ações da educação financeira, não pode haver custo para o beneficiário final, né? A prevalência do interesse público.
a avaliação por meio atuação por meio de informação, formação e orientação, que está no conceito de educação financeira pela própria OCDE, a centralização da gestão e a descentralização da execução. Aqui eu faço um parênteses. O CONEF é o Comitê Nacional de Educação Financeira que centraliza, que planeja, que estabelece as diretrizes e dada a execução a uma outra instituição, que é a Associação de Educação Financeira do Brasil. A formação de parceria com órgãos e entidades públicas e instituições privadas. No Brasil, se nós não tivermos o apoio de parceiros, a gente não consegue atuar em todas as frentes, porque, afinal, aquela dimensão continental, como eu mostrei, são 27 estados, 5.500 municípios, realmente é um volume muito grande, a localização, muito dispersa a localização onde se quer chegar, né, o cidadão que queremos atuar, então precisamos de parcerias, é impossível a gente atuar sem parceria. E também é uma diretriz, avaliação e revisão periódicas e permanentes, né? Temos até o apoio do Banco Mundial nesse sentido. Bom, enfim, aqui falando um pouquinho do planejamento do trabalho do CONEF, ano passado, em 2015, foi reavaliado o planejamento, foi refeito o planejamento do comitê, nós revisamos os direcionamentos, planejando como uma verdadeira empresa o que se deve fazer para o futuro. Nós fizemos aí uma avaliação para o ciclo 2015-2020 e estamos trabalhando em cima desses pilares que foram definidos por esses órgãos que estão aí na tela, né? O CONEF é compreendido hoje pelos 4 reguladores do mercado, incluindo o Banco Central e a CVM, a Previc e a SUSEP de seguros, alguns ministérios, incluindo o Ministério da Educação, que para nós é uma parceira importante, muito importante, e entes da sociedade civil, que inclusive comandam a Associação de Educação Financeira, que é quem executa a estratégia nacional hoje no Brasil. Bom, aqui me referi aos direcionadores estratégicos, né, são esses 5, a gente tem o foco aí no desenvolvimento de implementação de programas para alcançar 3 públicos, crianças, jovens e adultos, né? Então, a gente tem trabalhado nessas 3 frentes, buscando avaliar cada um desses públicos, como que a gente vem alcançando. Temos o programa de educação financeira nas escolas, de ensino médio e fundamental, o programa de educação financeira para adultos, que inclusive alcança os beneficiários de programas sociais, como o Bolsa Família e os aposentados, e algumas outras atividades para desenvolver, mas focado nesses 3 públicos, principais públicos. Vou falar rapidamente aqui dos resultados que a gente percebeu nesses últimos anos. Nós temos aí a implementação de um site que a gente tenta reunir como uma plataforma única para carregar todo o material disponível que é produzido para essa agenda. Então, ele está, inclusive, em revisão, a gente tem tentado melhorar cada vez mais, a AF está trabalhando nesse sentido, para ter facilidade de acesso a esse material por quem quer que seja. Implementamos o selo ENEF, que é para certificar as melhores iniciativas, as boas práticas no país a respeito dessa agenda. Criamos a Semana Nacional de Educação Financeira, exemplo do que é feito no mundo, a Global Money Week, exatamente para fomentar e disseminar o tema. A gente já está na 3ª edição, 2017 já temos data aí para a próxima semana, e conseguimos fazer um trabalho para incluir, como eu disse recentemente, o tema da educação financeira na Base Nacional Comum Curricular, que é um documento referenciador do Ministério da Educação, onde faz a inclusão dessa temática de forma transversal para que seja aplicado aos alunos nas escolas do ensino fundamental. E, por fim, a tela que mostra o nosso site, só para vocês terem uma ideia do que eu mencionei há pouco. Finalmente, eu queria, concluindo, a responsabilidade pela educação financeira ela é de todos, ela não é só do governo, ela não é só da iniciativa privada, ela não é do cidadão, ela é de todos. Nós precisamos nos unir, está muito claro isso. E no Brasil, isso é muito nítido, que se não tivermos forças para fazer parcerias, não tivermos ânimo, disposição para essas parcerias, a educação financeira certamente não vai prosperar. Nós temos tido bons resultados, bons frutos com essa parceria que eu mencionei. O próprio CONEF é o exemplo disso, reunindo entidades públicas, privadas e sociedade civil, e nós acreditamos que, se as pessoas que se envolverem nessa agenda tiverem abertura e tolerância para os limites de cada parceiro, a gente pode realmente concretizar esse sonho,
porque um sonho que se sonha junto é realidade. Muito obrigada.